seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Sércio Machado. Há 16 anos eu atuo com treinamento empresarial por todo o Brasil. E nesses 16 anos, esse Machado se tornou símbolo do meu trabalho por dois motivos. O primeiro é por causa do meu nome, que é diferente. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como é que eu pronuncio o seu nome? É Serzi ou é Cerci? A pronúncia certa é Cerci, mas você pode me chamar de Machado. Muitas pessoas no Brasil me chamam de Professor Machado. E o segundo motivo, ele está relacionado à minha missão profissional. A minha missão é ajudar empresas, ajudar profissionais a melhorarem resultados, a terem uma alta performance. Só que para a gente conseguir isso hoje, é muito importante trabalhar com o machado bem afiado. Ou seja, treinamento, preparação, atualização, competências e por aí vai. É isso que eu faço nesses últimos 16 anos. E eu trago comigo uma frase do Mark Spitz. Ele foi o segundo maior ganhador de medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Ele só fica atrás do Michael Phelps. E ele disse, todos querem ganhar medalhas de ouro na vida, mas poucos querem treinar na intensidade necessária para conquistá-las. E treinar na intensidade necessária é o que eu chamo de afiar o machado. E eu estou aqui para falar de um assunto extremamente importante. Eu vou abordar a oratória eficiente. Então você vai receber dicas sobre gestos, vamos falar um pouco sobre postura ao você falar em público, algumas dicas sobre o uso correto do microfone, como você iniciar bem a sua apresentação e várias outras dicas. Inclusive, no final dessa videoaula, eu vou deixar alguns contatos. E aí você vai poder ter acesso a um e-book com 6 dicas poderosas para você melhorar as suas apresentações e superar o medo e a insegurança ao falar em público. Então, aproveite o conteúdo e vamos começar! O primeiro assunto que eu quero trabalhar com você aqui é falar sobre comunicação efetiva. Porque uma boa oratória depende de comunicação efetiva. Eu normalmente faço vários treinamentos fechados para empresas e também realizo cursos de oratória abertos ao público. E eu pergunto para quem está participando, o que é comunicação efetiva? Boa parte dos participantes responde, comunicação efetiva é quando você consegue realmente levar a sua informação, levar a sua mensagem até os interlocutores. Comunicação efetiva é se fazer entender. Tudo bem, isso está correto. E eu gostaria aqui de trabalhar com você o seguinte conceito. Comunicação efetiva é aquela comunicação ou aquela mensagem direcionada, mas que gera algum resultado. Ou seja, é diferente de simplesmente falar. Pergunto também para as pessoas que participam dos treinamentos. Quantos aqui na sala falam? Uma pergunta meio idiota, né? Imagina, todo mundo está ali fazendo curso de oratória porque sabe falar. Mas em seguida eu faço uma outra pergunta. Quantos aqui nesta sala se comunicam? Agora é diferente a resposta. Porque quando nós falamos em comunicação efetiva, é muito importante que você conheça o teu público. Obviamente que você precisa conhecer profundamente o assunto que você vai abordar, que você vai apresentar para a sua plateia. E depois você vai usar uma linguagem de acordo com aquele público. Isso é comunicação efetiva. Então, a minha comunicação não é aquilo que eu acho que eu apresento. Comunicação é aquilo que o outro entende. Isso é a minha comunicação. Então, essa diferença de fala e comunicação significa o seguinte, olha só. Eu criei um modelo de comunicação para que as pessoas entendam a diferença entre simplesmente falar e comunicar. E comunicar-se significa que você deve aprender a equilibrar o nível comportamental ou emocional e o conteúdo, o formato. Ou seja, o que é o nível comportamental? São os gestos. É a minha presença, é a maneira como eu trabalho o meu lado emocional quando eu estou me comunicando, quando estou fazendo uma apresentação. Agora, em equilíbrio com esse nível comportamental e emocional, eu preciso ajustar o conteúdo, ajustar da melhor forma em um formato
que realmente as pessoas entendam o que eu quero dizer. Isso é comunicação efetiva. Então, o que nós vamos trabalhar aqui, de forma rápida, objetiva, é como você pode equilibrar esse nível comportamental e o formato da sua comunicação de uma forma que você alcance o seu objetivo quando você for fazer uma apresentação em público. Agora, para que a gente possa conseguir ter sucesso em nossas apresentações, 4 fatores são fundamentais. Primeiro, a imagem. Nós somos julgados primeiro pela imagem. O cérebro humano, ele precisa de 3 segundos para formar a primeira impressão. E ele vai usar mais ou menos os próximos 2 minutos para se certificar se aquela primeira impressão é verdadeira ou não. Agora, aqui, enquanto eu estou falando diante da câmera e você está aí me assistindo nesse momento, eu estou te passando uma imagem. Eu posso estar passando uma imagem de segurança, de presença, de conhecimento, ou não, dependendo da imagem que eu estou transmitindo, pela minha linguagem corporal, pelas roupas que eu estou usando, pela forma como eu trabalho o semblante do meu rosto. Então, o primeiro fator, nós temos que trabalhar sempre, tomar cuidado com a imagem, porque esse é o primeiro fator que o cérebro humano, o cérebro das pessoas que estarão te assistindo, é esse o fator que elas vão usar primordialmente para fazer um julgamento da sua apresentação, da sua pessoa. O segundo fator, que está ligado também à imagem, são as atitudes. Ou seja, o meu jeitão. Como que eu me coloco diante do público? Eu posso chegar lá e estar muito bem vestido, mas a minha postura, a minha atitude, desleixo, ou sabe, uma postura sem comprometimento com a plateia, isso também é muito importante no processo de comunicação, especialmente numa apresentação em público. E em terceiro lugar, como que eu falo o que eu falo? A voz, a impostação da voz, a velocidade da minha fala, esse é um outro fator extremamente importante para você se comunicar bem. E por fim, o que você diz? O vocabulário que sempre deve ser ajustado de acordo com o teu público, de acordo com o objetivo, inclusive, da sua apresentação. Agora, são 4 fatores. Mas existe um fator determinante para o sucesso das suas apresentações. É esse fator que vai determinar a qualidade da imagem que você vai transmitir para as pessoas. É esse fator que vai determinar a qualidade das suas atitudes. Inclusive, é o que vai determinar a qualidade da sua voz, o jeito que você fala. Por exemplo, não sei se já aconteceu com você isso, mas de repente você ligou para um amigo seu e você, durante a conversa ao telefone, você percebeu que ele não estava muito legal. E aí você perguntou para ele: "Ô, meu amigo, você não está bem hoje? O que aconteceu?" Aí ele responde: "Ué, como é que você sabe?" E aí você responde: "De acordo com a sua voz, ou seja, o jeito que você está falando, eu percebi que você não está muito bem." Mas afinal, que fator é esse? O que determina a qualidade da voz, o jeito que você fala? O que determina as suas atitudes e a imagem? O fator essencial chama-se estado emocional. Ou seja, é a maneira como você se coloca naquele momento, é o seu estado de presença, é o seu estado de espírito. Isso vai determinar a qualidade da sua comunicação verbal e não verbal. Por isso que é muito importante fazer um curso de oratória, para você aprender a lidar com insegurança, lidar com a ansiedade. E a partir do momento que você aprende a lidar com esse estado emocional, a qualidade da sua comunicação ela é fortalecida. Então, nós vamos seguir adiante. Eu vou passar algumas dicas para que você possa trabalhar bem a sua imagem, a atitude, postura, como você fala e o que você fala. Então, vamos adiante. Então, dando sequência, vamos trabalhar sobre a postura. Vamos falar sobre como que você pode vender uma imagem positiva, a sua própria imagem, e começar bem uma apresentação em público. Primeiro assunto que nós vamos trabalhar então nesse pedaço, nesse bloco dessa videoaula, é saiba se colocar diante do público. Ou seja, quando a gente fala saiba se colocar diante do público, já que nós somos julgados primeiro pela imagem e logo em seguida pelas atitudes, pelo jeitão, é importante que você saiba se colocar diante da sua plateia. Então a primeira dica é a seguinte: ombros alinhados.
Se você prestar bastante atenção nesse detalhe, se você estiver consciente sobre o alinhamento dos seus ombros, você já consegue colocar o seu corpo numa postura adequada para transmitir uma boa imagem para o seu público. Faça isso agora, aí mesmo onde você está. Corrija a postura, alinhe os ombros. É claro que nada de ficar engessado, nada de fazer uma postura que seja mecânica, nada disso. Tem que ser natural. Agora, a partir do momento que você alinha os ombros, você já consegue manter uma boa postura para começar a se comunicar bem de maneira não verbal. Agora, mão no bolso. As mãos colocadas para trás. Você acha que está correto? Braços cruzados. Ou manter os braços soltos. Cuidado com isso. Então, a postura que nós indicamos, o gestual indicado é o seguinte. Se você prefere deixar os braços soltos, não há problema nenhum. O que você não pode fazer é deixar os dois braços muito colados ao corpo. Isso vai transmitir para o seu público uma imagem de insegurança e de despreparo. Então, caso você queira deixar os dois braços soltos, deixe um braço solto e vai gesticulando sutilmente e vagarosamente com o outro braço. Uma dica importante, procure mostrar a palma da mão quando você gesticula. Alguns estudos relacionados à linguagem não verbal revelam que quando a gente demonstra a palma da mão enquanto está falando, comunicando, se expressando, passa uma imagem de credibilidade e essa pessoa está falando a verdade. Isso é muito importante para você começar bem a apresentação. Outra dica importante, a gente costuma chamar essa posição aqui de a mão de ogiva, ou seja, ogiva inferior. Existe aquela ogiva superior que é utilizada quando você está sentado em uma mesa, do outro lado da mesa tem uma pessoa que está negociando ou conversando com você, e você faz esse gesto assim, e você faz o movimento com a cabeça, que nós chamamos de yes set, ou seja, para reforçar e demonstrar que você está atento àquilo que a pessoa está falando. Agora, ao falar em público, numa apresentação diante de uma plateia, sugerimos essa postura aqui, ó, que é a ogiva inferior. Agora, não vai fazer a sua apresentação com os dedos colados, você vai falar 1 hora, 2 horas, vai ficar com a mão parada aqui. Nada disso. Você coloca dessa forma, isso ajuda você a se manter em equilíbrio e aos poucos você vai soltando os gestos. Nada de apertar dedos, que tem gente que vai falar em público e devido à insegurança, ao nervosismo, à ansiedade, ele começa até a estralar os dedos e só ele não percebe que está fazendo isso. Descanse as mãos. Você colocar as mãos de maneira confortável assim, vai passar uma imagem de segurança e aí aos poucos você vai soltando os gestos. Então, saiba se colocar diante do público. Essa é a primeira dica relacionada à postura corporal. Ombros alinhados e olhe de frente para a plateia. E é claro, sempre é importante um sorriso, um leve sorriso, demonstrando simpatia na linguagem do semblante, do rosto. Bem, ângulo 90 graus. Bem, o que significa ângulo 90 graus? É a posição dos braços. Antebraço e o braço. 45 graus, 90 graus. Ou seja, essa é a postura que eu estou utilizando aqui agora. É a altura indicada para você começar a fazer uma apresentação e utilizar os seus gestos. É claro que, se você estiver usando o microfone, vai ser diferente. Aí você vai manter o ângulo 90 graus apenas em um dos braços. Então, essa é a postura indicada. Quando você for fazer uma apresentação em público, lembre, no início da apresentação, numa introdução, você não pode exagerar nos gestos. Muitas vezes as pessoas que não têm muito preparo e não têm o costume de falar em público, começam a acelerar demais a fala, devido à insegurança, até a própria ansiedade, e acompanhando essa fala rápida, os gestos começam a acelerar. Lembre-se, o início da sua apresentação, você tem que fazer gestos mais calmos, contidos, porque você está ganhando a atenção das pessoas ainda. Então, não acelere, tudo bem? Então, ângulo 90 graus, nada de acelerar os braços, lembrando a dica anterior, mostre a palma das mãos enquanto você está gesticulando, e isso vai mostrar uma postura muito bacana para você iniciar uma apresentação profissional. A velocidade e a intensidade dos gestos. É claro que numa introdução, como nós acabamos de falar, você não vai exagerar na movimentação, porque senão você vai tentar falar com o corpo o que você não está conseguindo transmitir com as palavras. Agora,
A partir do momento que você começou a sua apresentação e aí você começa a entrar no assunto que você quer trabalhar, o que vai determinar a velocidade e a intensidade dos gestos é o nível lógico do assunto. Se você, por exemplo, estiver falando do assunto que é um assunto alegre para cima e você quer transmitir para as pessoas essa alegria, então você não pode ficar com o teu corpo assim. É óbvio que se você quiser passar alegria e entusiasmo, você quer estimular as pessoas para que elas sintam de fato aquilo que você está falando, você vai ter que ampliar os seus gestos e até aí, nesse caso, sim, aumentar a velocidade dos gestos. Agora, você está falando de um assunto que exige reflexão. Aí você vai ter que deixar os seus gestos mais contidos, vai ter que usar uma postura que estimule a tua plateia a refletir com você. Então, o que vai determinar a intensidade e a velocidade do teu gestual? É o nível lógico do assunto. De acordo com o assunto em questão, de acordo com a mensagem e, obviamente, o objetivo que você tem em relação a esse conteúdo, aí isso que vai determinar a velocidade e a intensidade dos seus gestos. Então pense bem sobre isso para que você possa transmitir de fato a mensagem. Lembrando que 55% da nossa comunicação, do nosso poder de influência é corpo, é gestos, é movimentação. 38% do seu poder de influência na comunicação é voz, como você fala, e apenas 7% palavras, tá bem? Outra dica muito importante. Uma comunicação simpática, uma comunicação que, sabe, se conecta com as pessoas, isso é muito importante. E uma forma fácil e simples de fazer isso, desde que você treine e exercite, é a distribuição dos olhares. Quando você está diante do teu público, procure evitar olhar só para um lado da plateia, porque normalmente, quando as pessoas estão inseguras, elas acabam olhando para um lado onde existem pessoas que estão dando atenção para ela. Acaba esquecendo o restante da plateia. Então, distribua olhares. Uma dica simples, para quem não tem muita prática, não tem experiência a falar em público, é olhe nessa região aqui das pessoas. Não precisa olhar diretamente no olho. E aí, conforme você vai praticando, conforme vai ganhando experiência, aí você vai olhando mais diretamente no olho das pessoas. Mas só o fato de você olhar aqui e distribuir o olhar para todos já é o suficiente para que você demonstre uma comunicação simpática. Então, uma dica muito simples. Imagine que você está diante da plateia. Aqui está o seu público, a sua plateia. Imagine 4 pontos distribuídos nessa plateia, como se fossem 4 quadrados que você vai imaginar que estejam à sua frente, e em cada quadrado você coloca um pontinho. E aí, enquanto você está fazendo a sua apresentação, você olha em um ponto, ali um pouquinho você olha em outro ponto, aí olha no ponto que está mais próximo de você, enfim, assim você vai distribuindo os olhares e vai olhando para todos. Lembre-se, a comunicação precisa ser simpática e você precisa manter uma atenção favorável do teu público em relação àquilo que você está falando. Distribua os olhares. Bem, meus amigos, vamos seguindo adiante, temos muitas dicas a seguir e espero que você tenha aproveitado esses primeiros assuntos. E agora nós vamos falar de microfone, como você usar o microfone e dicas para você fazer uma boa introdução. Seguimos adiante então. Vamos lá! Nesta etapa desta videoaula, eu quero iniciar falando sobre como fazer uma boa introdução. Como começar bem o seu discurso, a sua apresentação. Eu criei um método chamado de CERSE. O meu nome é CERSE, com C e no final é com S. Só que o método, ele tem C no início e C no final. Então é uma forma mais fácil de você memorizar as etapas, o passo a passo que você pode seguir para fazer uma boa introdução. Então, o método significa o seguinte: a letra C do CERSE significa os cumprimentos. Ou seja, de acordo com o perfil da sua plateia, você vai utilizar cumprimentos do tipo: olá pessoal, tudo bem? No caso, se o público já é conhecido, você já tem uma certa empatia com aquele público. Olá, tudo bem? Pessoal, bem-vindos. São os cumprimentos. Ou, senhoras, senhores, boa noite. Então vai depender muito da característica do público que você tem naquele momento. Então o C do CERSE significa cumprimentos. Depois
A letra E é do eu, ou seja, você vai fazer o cumprimento inicialmente e depois eu me chamo Sércio Machado, sou especialista em treinamento empresarial. Eu me chamo fulano de tal, sou especialista em idiomas. Enfim, você vai falar o seu nome, vai se apresentar e falar a sua profissão e a sua especialidade. É o suficiente. Depois, a letra R do método do modelo CERC significa retorno. Alguns colegas da área da oratória, alguns professores nessa área, eles sugerem que você, em seguida, depois que você se apresenta, você já fale do conteúdo que você vai abordar. Nesse caso, nesse método, nós sugerimos primeiro que você tem que vender o benefício, ou seja, você tem que falar para as pessoas o porquê que o assunto é importante antes de falar do assunto. Aí vem a letra R, que é a que eu chamo de retorno, ou seja, qual é o retorno que as pessoas vão ter estando ali te ouvindo? Ou seja, qual é o retorno que elas vão ter assistindo a sua apresentação? Então, ó, letra C, cumprimento. E de eu, a sua apresentação. E o R de retorno, ou seja, o benefício que a pessoa vai ter ao estar ali te assistindo. Então, por exemplo, olá pessoal, muito boa noite. Eu me chamo Sércio Machado, sou especialista em treinamento empresarial. Hoje eu quero abordar um assunto que vai ajudar em muito você, líder, a ganhar mais engajamento da sua equipe. É um assunto extremamente importante que vai te ajudar a desenvolver técnicas para liderar pessoas. O que eu fiz? Eu falei do retorno ou do benefício que os meus ouvintes vão ter. Seguindo, depois a letra C é o conteúdo. Ou seja, é o conteúdo que eu vou abordar que vai então trazer aquele retorno, vai trazer aquele benefício para os ouvintes. E aí eu posso dizer, por exemplo, então eu quero falar sobre liderança 360 graus. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. E na sequência, a letra I do modelo CERC é a informação. É uma forma de você criar credibilidade e dar um peso bastante positivo para a sua apresentação, para a sequência da sua apresentação. E o que significa então informação? É um dado relevante de acordo com o conteúdo. Então você pode trabalhar aqui algum número, alguma estatística, enfim. Então vamos aos exemplos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sércio Machado, eu sou especialista em treinamento empresarial há 16 anos, atuando por todo o Brasil. E hoje eu vim aqui para falar de um assunto extremamente importante que vai ajudar vocês a melhorar a gestão junto às equipes, que vai ajudar vocês a ganharem mais engajamento das equipes que vocês lideram. Então vamos falar sobre liderança, liderança 360 graus e o clima nas organizações. De acordo com um estudo realizado pela RAI, que é uma das maiores empresas de consultorias em recursos humanos, ela afirma que 30% do resultado de uma empresa está relacionado ao clima de trabalho. E de 60% a 70% do clima, ele é causado pelo estilo de liderança. Por isso, é muito importante nós abordarmos o assunto liderança 360 graus. O que eu fiz? Eu usei um dado, uma informação relacionada ao conteúdo que quero passar. Já apresentei o retorno para a minha plateia, para meus ouvintes, me apresentei e fiz os cumprimentos. Então, se você memorizar bem esse passo a passo desse método, você pode fazer qualquer introdução para qualquer plateia, lembrando que você precisa conhecer o teu público e saber exatamente qual é o benefício que eles podem ter com o assunto que você quer abordar. Criar expectativa. Esse é o grande objetivo de uma introdução, você ganhar atenção favorável. E para fazer isso, uma forma é você manter o ombro alinhado, aquela postura mão de ogiva que nós orientamos no início, o braços ângulo 90 graus, isso já vai gerando uma expectativa. E depois, fale o que vai falar. Você pode cumprimentar o seu público, como nós vimos anteriormente, pode fazer um elogio, elogiando a participação das pessoas. Você pode, então, em seguida, falar dos benefícios. E aí, então, quando você tratar do conteúdo do assunto, fale o que vai falar. Ou seja, não é necessário você entrar em detalhes ou entrar diretamente no assunto. Porque o objetivo aqui é você criar interesse, é gerar uma expectativa. E eu percebo muitas vezes que falta em algumas apresentações exatamente a questão do benefício para o público.
É importante que você diga qual é o objetivo da sua apresentação. É importante que você diga para a plateia o que eles vão ganhar com a sua apresentação. Ou seja, qual é o benefício. Então, sempre que você for fazer uma introdução, lembre de informar o que as pessoas vão ganhar com a sua apresentação. E quando você começar a falar, fale com fluência. Ou seja, você não pode manter somente um padrão na sua fala. Isso pode cansar a plateia. De vez em quando, fale um pouquinho mais alto, depois diminua. Acelere um pouquinho mais a fala, reduza a velocidade. Tenha fluência, flexibilize a sua fala, porque isso vai ajudar em muito a manter a atenção dos seus ouvintes. E agora, o que a gente não faz numa introdução? Quando você começa a sua apresentação, o que você jamais deve fazer? Se desculpar. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria primeiramente de me desculpar porque eu estou um pouco sem voz hoje e talvez vai falhar minha voz. Não faça isso. Não chame atenção para um aspecto negativo logo no início. Porque mesmo que você esteja, por exemplo, com alguma dificuldade, a voz rouca ou alguma coisa nesse sentido, a plateia pode até perceber. Mas como você não chamou atenção para isso, como você não deu destaque para isso, eles vão perceber que você está fluindo muito bem, você está conseguindo se superar na sua apresentação. Agora, se você se desculpar antes, toda vez que você tiver uma dificuldade, as pessoas vão desviar a atenção. E se desculpar na frente da plateia, no início, não agrega nada e você perde credibilidade como comunicador. Então preste atenção nesse detalhe. Atropelar a fala. Normalmente numa introdução é aquele frio na barriga, a adrenalina correndo à solta na corrente sanguínea e a gente tem a tendência a querer acelerar a fala. Calma. Faça pausas. Aprenda a respirar. Não tenha preocupação de querer, passar imediatamente o assunto. É o início. Então respire e faça pausas. E preste atenção com os es, ans, is. O e todos esses vícios de linguagem, eu costumo dizer que são pontes que ligam uma ideia à outra. É aquele pequeno branco na memória que dá naquele momento, quando você sai de uma ideia até chegar a outra ideia. Então, nesse momento, tome muito cuidado. Né, de vez em quando, uma vez ou outra, tudo bem. Até quem tem experiência acaba utilizando esses vícios. Agora, o excesso estraga a sua apresentação. Então, o que fazer? Feche a boca. No momento que o né quiser aparecer, um an, feche a boca, faça uma pausa e respire. E em seguida, se ainda assim aquele ou an querer insistir, utilize expressões do tipo, então, o que eu quero dizer é, ou, isso significa que, e dá sequência à ideia. Então, faça pausas, respire. Conforme você vai fazendo isso, com a prática das suas apresentações, você vai reduzindo a quantidade desses es, ans e nes, e a sua apresentação fica mais bacana, mais profissional. Isso é muito importante, tomar esse cuidado. E não use chavões. É muito comum pessoas que não têm muita experiência ao falar em público usar expressões que não agregam, não acrescentam nada. Então, por exemplo, olá pessoal, estamos aqui hoje reunidos em nossa empresa, nessa convenção, e é muito importante estarmos aqui porque isso vai fortalecer o espírito de equipe. Estamos aqui hoje reunidos, equipes da área contábil, equipe comercial, equipe de recursos humanos, área financeira, e como já dizia minha velha avó, uma andorinha sozinha não faz verão. Não faça isso. Ao invés de usar um chavão, use uma frase de efeito. Cite um autor e cite uma frase desse autor que esteja relacionada com o assunto que você quer abordar. Ou tenha uma frase sua, uma frase de efeito, que esteja também relacionada com o assunto principal. Usar chavões não acrescenta nada na sua apresentação. Meus amigos, vamos adiante que temos outras dicas. Espero que você esteja aproveitando e é exatamente dessa forma que você vai aperfeiçoando a sua comunicação, fazendo uma boa introdução. E lembre-se do método CERCE, o cumprimento, letra C. Depois, E, eu me chamo. R, retorno, qual o benefício que as pessoas terão ao estar ali te ouvindo. Depois do R, retorno, aí vem o C, do conteúdo que você vai falar. Vou falar sobre.
E depois a letra I do método informação relacionada ao conteúdo para dar credibilidade sobre aquilo que você vai abordar. Seguimos adiante, vamos lá. Dando continuidade, agora chegou o momento de falarmos sobre como usar o microfone. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o microfone ele não deve ser visto como um vilão. Você tem que ver o microfone como um recurso auxiliar da sua apresentação e tem que ser um recurso elegante, ou seja, você tem que usá-lo de uma forma elegante. Vamos ver algumas dicas que podem te ajudar a utilizar da melhor maneira possível o microfone. Vamos lá. Bem, primeiramente, o microfone com fio. Muito cuidado quando você for utilizar o microfone com fio, porque tem muita gente que vai se apresentar e em pleno 2017 ainda existem lugares que utilizam o microfone com fio. Então você tem que prestar muita atenção com a movimentação, porque já aconteceu comigo quando eu comecei minha carreira e não tinha tanta experiência ainda. Eu tropecei no fio do microfone e tive que me apoiar com uma das mãos no chão para não cair. Então é óbvio que quando você tem um microfone com fio, a sua movimentação diante da plateia ela tem que ser reduzida. E nada de ficar pegando, dobrando o fio do microfone ou balançando, porque isso vai tirar a atenção do seu público. Preste bem atenção nisso, tudo bem? E nada também, se você for, por exemplo, fazer uma apresentação com um pedestal, o pedestal ele serve para apoiar o microfone. E assim você vai gesticular normalmente, conforme as dicas que nós já vimos. Então não vai dar uma de Roberto Carlos, né? De pegar lá e são tantas emoções. Não, cuidado com isso. Então nada de se apoiar ou ficar segurando o pedestal. Combinado? Agora vamos ver o microfone sem fio, que é o que nós normalmente encontramos mais nos dias de hoje, é o microfone sem fio. Então a maneira indicada, ou a posição mais indicada para você utilizar o seu microfone é essa. A partir do seu queixo, 4 dedos. É o suficiente. Mas aí algumas pessoas me perguntam, mas professor, eu tenho uma intensidade forte na voz, ou seja, o meu volume é um pouquinho mais forte. E aí a gente sempre orienta, não vai falar assim. Não é porque você tem uma intensidade maior na sua voz que você vai colocar o microfone aqui, porque isso vai mostrar que parece que você não está preparado. Então, você pode afastar um pouquinho mais desses 4 dedos? Pode, mas o indicado é lá na mesa de som, regula o volume, para ficar de acordo, para que você tenha um bom retorno e que as pessoas também te escutem da melhor maneira possível. Então o indicado é 4 a 5 dedos é o indicado. E por que isso? Porque se você não fizer isso, vai dar o puff. Ou seja, o ar vai ficar batendo na cápsula do microfone e isso vai até tirar a atenção do teu público. Não fica legal. Então, preste bem atenção nesse detalhe. Toda vez que o ar fica batendo aqui, ó, o puff, e aí a plateia se dispersa e isso incomoda os seus ouvintes. Então, 4 dedos, mantenha nessa posição. Outra dica importante é como você segura. Eu, por exemplo, costumo segurar assim nas palestras. Algumas pessoas seguram assim. Eu já vi, por exemplo, pessoas até em igrejas segurando assim, até inclusive quando faz leitura. Tudo bem, só tome cuidado que muitas vezes a antena que capta o sinal, ela está aqui embaixo. Então veja qual é a forma mais adequada para você. E aí só também, cuidado com a insegurança, com o medo e o nervosismo. Senão você aperta demais, ali um pouco você está com calo nas mãos, porque tem um botãozinho do liga e desliga aqui do lado. Então mantenha essa postura e assim você vai gesticulando. Uma forma de você aprender a ter controle e coordenação ao segurar o microfone, porque enquanto você está falando, você não pode gesticular enquanto está segurando o microfone. Porque tem muita gente que está gesticulando aqui, esquece de estar com o microfone e vai gesticulando e aí não fica legal. Então, essa parte do braço aqui, ó, você sutilmente encosta ela desse lado aqui das suas costelas, aqui do ladinho, encosta sutilmente para você sentir e se acostumar com essa posição. Agora, preste atenção para você não ficar também com muita tensão e com o braço muito colado ao corpo. Então é sutilmente assim para que você mantenha o microfone na posição correta e para que você não fique gesticulando com o outro braço. E aí você faz a sua apresentação, olhando para todos, pode trocar de mão, pode. Agora não vai ficar todo momento trocando de mão o microfone, para lá e para cá, para lá e para cá. Segura aqui e assim você continua a sua apresentação. Preste atenção nessas dicas, são muito importantes, porque não tem como ficar sem o microfone ao fazer uma apresentação para uma plateia um pouco maior.
É claro que se a plateia for pequena, a sala pequena, talvez não vai ser necessário a utilização de um microfone. Agora, você está numa sala grande, uma plateia maior, então não tem jeito de ficar sem o microfone. Aprenda a usar o microfone como um recurso elegante em suas apresentações. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final dessa videoaula e eu quero lembrar dos 4 fatores da comunicação para que você faça ótimas apresentações e tenha uma boa oratória. Imagem, a atitude, ou seja, o jeitão que você vai demonstrar na frente da sua plateia, como você vai falar aquilo que você quer falar, e aí o vocabulário, ou seja, o que você vai dizer. E o que vai determinar a qualidade desses fatores é o estado emocional. E o estado emocional mais importante para que você possa ser a mensagem, para que você possa influenciar as pessoas e conseguir transmitir aquilo que você quer, chama-se autoconfiança. O primeiro livro que eu publiquei, Os 7 Fatores do Êxito Profissional, eu incluí nesse livro 7 fatores para que a gente possa construir uma carreira de sucesso. Aí eu pesquisei durante 6 anos e percebi que relacionamentos é muito importante, você não consegue sucesso sozinho. Saber fazer uma boa gestão do tempo nos dias de hoje é fundamental. Comprometimento, enfim, fui reunindo fatores e aí quando eu tinha 6 fatores eu pensei, mas afinal, qual é o primeiro fator para que a gente obtenha êxito? E aí eu fui procurar grandes pensadores, grandes estudiosos do comportamento humano e descobri que o primeiro fator do êxito é a autoimagem, a autoconfiança. Para que você possa transmitir as suas ideias, para que você possa realmente alcançar os seus objetivos, você precisa confiar em você mesmo. É óbvio que você precisa estudar muito bem o assunto, mas se você não confiar em você mesmo, você não vai superar medo, insegurança, você não vai defender as suas ideias. Carlos Drummond de Andrade disse certa vez, autoconfiança é um ato de fé e essa dispensa qualquer raciocínio. Como é que está a sua autoimagem? Quando você vai se apresentar em público, como é que você se vê falando para as pessoas? Então, pegue uma câmera de vídeo, estruture a sua apresentação com início, meio e fim e grave as suas apresentações para que você possa ir aprimorando e você possa se ver falando em público, gesticulando. Isso vai ajudar você a ir aprimorando a sua autoimagem. Mas lembre-se, é preciso confiar em você mesmo, porque se você não confiar, você não terá estado emocional apropriado para ter uma boa expressão, para ter uma boa voz, enfim, para você se conectar com as pessoas. Fica aqui os nossos contatos. Lembrando, se você entrar em contato com a gente, nós vamos enviar para você um e-book com dicas para que você possa aprimorar a sua oratória. Então, o primeiro contato é esse, é o nosso site www.cercimachado.com.br. Aqui na legenda você vai ver também nossos endereços. E se você entrar no site, lá tem um ícone, um itemzinho chamado Fale Conosco. Diga que você assistiu essa aula, deixe lá o seu e-mail que nós enviaremos para você gratuitamente o e-book. Também você pode solicitar o e-book em nossa fanpage, facebook.com/cerce.machado. Curta a nossa página, manda uma mensagem lá dizendo que você assistiu essa aula, deixe o seu e-mail e aí nós vamos enviar para você. E te convido também para nos seguir em outras redes sociais, inclusive no Instagram, professor_Machado. Sempre tem um conteúdo relevante lá para compartilhar com você. Agradeço muito a sua audiência, espero que essas dicas contribuam para as suas apresentações. Nós nos preocupamos aqui em fazer uma aula simples, nada rebuscada, com dicas práticas para que você possa aplicar nas suas próximas apresentações. Tenha muito sucesso e lembre-se, confie em você, porque o brilho da sua estrela é o mais importante e você é a mensagem viva daquilo que você quer transmitir.